Olá, bem-vindo ao estudo do Livro dos Espíritos. Agradecendo aqui a oportunidade da casa, né, da União Espírita, da gente poder estar aqui, podendo trazer um pouco do estudo, dialogar, né, com diversas participantes. Então, hoje eu convido o Bonerges Tavares. Alô, Carol. Convido não, né? Ele já é meu parceiro efetivo. Sim, ué. E aí, estreando hoje a super Helena, que está sempre envolvida, né, nos cursos e nos desenvolvimentos da casa. Bem-vinda, Helena. Bom dia, como é que vamos? Eu agradeço muito por estar aqui. Prazer ver você, Carol, Bonerges, como sempre. Essa prontidão para esse programa maravilhoso aqui, que já vai com 2 anos, não é isso? 2, 3? Indo para o terceiro ano. Terceiro ano já. É Fantástico. isso aí. Bom, então, na semana passada, né, finalizamos a participação do Clébio, e a gente falou muito sobre a questão da lei da sociedade. Falamos sobre os laços de família, né, a importância do silêncio, entre outros temas muito importantes. E agora a gente entra numa outra lei, né, que é a lei do progresso. A gente vai fazer a leitura das questões 776 até a 781. E antes mesmo da gente iniciar, eu faço a oração, né? Convido a todos para ficar um pouco em silêncio, se concentrar, elevar os nossos pensamentos a Deus. Deixa eu só tirar o microfone aqui da Helena. Agora ficou melhor o áudio. Elevar o pensamento a Deus, que a gente possa, com muita gratidão, reconhecer todas as coisas boas que Deus permite que a gente viva, a nossa família, a saúde, os amigos, os momentos mais simples que faz a nossa vida ser tão gigante, tão bela. E hoje, neste momento de estudo, também é um momento de muita gratidão pela oportunidade do esclarecimento, da luz, da verdade e da reflexão. A gente poder exercer a fé raciocinada, lendo Kardec, pensando em nossas vidas, pensando na aplicação, e que o estudo possa nos trazer ações melhores, pensamentos saudáveis, vibrações positivas. E que essa semana também possa ser uma semana de ação do bem e ação de gratidão. Que assim seja. Então vamos colocar aqui o texto, vou ler o texto. Carol. Eu vou aumentar a letra. Fala. Antes de você começar a leitura, a gente falou aqui que estamos há 3 anos já, né? Mas a gente não pode esquecer que esse programa, ele teve início na União. A Helena era diretora de doutrina, ela foi implantadora desse programa. Aí, Helena. Eu deixei ela no mudo. Deixa eu voltar ela no mudo. Pronto, Helena. É isso aí, Bonerges. Lembrou bem, e é bem por isso que a gente tem um carinho especial por esse trabalho, que começou com a Bruna, inclusive, né? E vocês dois já também parceiros de outros trabalhos, né? Então, é um prazer muito grande ver que deu continuidade, que está firme, aí mesmo mudando o formato. É muito interessante. Vocês já vinham com a experiência de fazer o curso presencialmente, então, poder levar hoje para todos é uma grande alegria, né? Precisa mesmo de muito Livro dos Espíritos, muito Kardec para nós todos, né? E é engraçado esse ponto, porque
eu acho que é interessante até quem é iniciante no espiritismo saber disso, né? Todo projeto de espiritismo que a gente começa tem uma determinada dificuldade, né? Parece que vai nos testando. Até onde você quer realmente fazer? Até onde você quer realmente desenvolver? Então, eu várias vezes pensei em desistir, né? Eu não nem me achava competente o suficiente dentro dos estudos espíritas, né? E aí eu tive uma força muito grande do Borges, da Bruna, e a gente não finalizou, mas eu me sinto hoje com bases mais sólidas, vamos dizer assim, né? E isso foi possível por essa rede, por essa força. E eu penso que a gente, como espírita, deve entender que essa rede é importante, né? Convidar sempre os amigos que realmente querem ir, né? Trazer essa persistência, a questão da disciplina dos estudos, que ela é fundamental. E a gente entender o quanto isso é importante para o nosso dia, que isso vai mudar a nossa vibração, né? Como eu comentei na oração, porque a gente começa a pensar e a enxergar as coisas que acontecem na nossa vida de forma diferente, né? Carol e Helena, é bom fechar o microfone da Helena, tá dando um barulhinho. Pode deixar. Quando ela não estiver falando, é bom fechar. Já fechei. Então vamos para a leitura. Antes de fechar, eu ia comentar o seguinte, isso daí é que é parte da lei do progresso se fazendo em cada um de nós. E nós vamos falar sobre isso hoje, né? Isso aí. Já começamos. Então vamos lá. Serão coisas idênticas o estado da natureza e a lei natural? Não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Vou fazer aqui a leitura, então, do comentário de Kardec. O estado da natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral, sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento. O homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não o foi a viver eternamente na infância. Aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que melhor a compreenda e pratica. Espera aí. Ó. Esqueci o microfone fechado. Me parece que uma coisa que a gente tem que fazer nessa questão, primeiramente, diferenciar bem o que diz respeito de estado de natureza e o que é lei natural. Na resposta dos espíritos, eles colocam como estado primitivo. Nesse estado primitivo, naturalmente, não se inclui só o nosso estado primitivo, o estado primitivo do homem, mas também inclui a fase animal, também a fase dos vegetais e do próprio planeta, da Terra em si, né? Tudo isso é estado primitivo para nós, os espíritas, né? E exatamente por isso é que há essa divisão de estado natural e a lei natural, porque até esse ponto em que o homem é primitivo, ele ainda não é responsável pelos seus atos e pelos seus pensamentos. Mas à medida que a gente vai saindo desse estágio de primitivismo e vamos entrando para a convivência em sociedade, uma civilização, nessa fase nós os espíritas denominamos essa fase como uma fase de provas, porque
fazemos essas provas conosco mesmo, que é para a gente aprender, para a gente desenvolver valores. E também, quando nós nos equivocamos de propósito, nós também precisamos expiar esses equívocos feitos de propósito. Então, por isso é uma fase de expiação, de provas e de expiação. Nessa fase, exatamente, que aí se aplica a lei natural. Natural por quê? Porque é a lei de Deus. E essa lei de Deus faz com que a gente retorne lá à questão 614, quando estudamos a lei natural, em que, quando Kardec pergunta o que se deve entender por lei natural, os espíritos respondem que é a lei de Deus, e que ela é a única capaz de promover a felicidade no homem. E que o homem vive infeliz quando dela se afasta. Aí Kardec nomeia 11 leis naturais, de que os espíritos confirmam que sim, que Kardec pode usar essas 11 nomeações como sendo as leis naturais. Então, Kardec nomeou da seguinte forma: a lei de adoração, que nós estudamos já, a lei de trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, que nós terminamos de estudar na última semana, e agora que nós estamos estudando a lei de progresso. Mas continua. Tem a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de justiça, de amor e de caridade, e, por último, a lei da perfeição moral. Logicamente que essas leis, elas não têm nenhuma conexão com as leis humanas. As leis humanas são feitas por nós, por nossos legisladores. Às vezes, até nós nos aproximamos dela. Mas, quando formos capazes de alinhar bem a lei humana à lei natural, à lei divina, mais felizes seremos nós. Essa distinção, para nós, é muito importante, porque nos faz perceber que, quando nós estamos infelizes, que a gente passa por certas dores e por certas situações e constrangimento na nossa vida, a gente, com esse conhecimento, a gente já pode raciocinar assim: eu errei, me equivoquei em algum ponto, preciso reavaliar meu comportamento e ver onde que eu errei e corrigir esse comportamento. É uma proposta assim, bem diferente para nós, seres humanos, considerar esse tipo de raciocínio, em que a gente, no conviver com o outro, na nossa relação com o outro, a gente percebe nossos equívocos. Percebemos que nos afastamos de Deus. Quando nós temos essa consciência sobre essa lei, sobre esse estado evolutivo nosso, a gente se equivoca e ali na frente já acontece o retorno. A gente, por mergulharmos na nossa consciência, a gente diz: puxa, eu não devia ter feito isso. A gente já entra no estado de considerar que nós cometemos um equívoco. É nesse sentido que a gente, considerando a lei natural, uma lei feita por Deus, uma proposta de Deus para o ser humano, a partir da fase em que ele se torna, a partir dessa fase em que nós vivemos um mundo de provas e expiações, se nós considerarmos essa lei em todas as nossas ações, nós fatalmente seremos felizes. Lógico que uma felicidade é proporcional ao nosso estado evolutivo, mas nós viveremos sem sentir tantas dores e passarmos por tantos equívocos assim. E Kardec faz um comentário interessante sobre essa questão, e ele coloca uma palavra que suscita em nós alguns pensamentos adicionais, porque Kardec coloca assim,
ele usa a palavra perfectível. Ou seja, quando nós começamos a surgir no mundo do espírito, que saímos da vida animal e que também passamos por um processo de aperfeiçoamento, mas não consciente, um estado de aperfeiçoamento dirigido, e que entramos na vida hominal, e que aí nós temos essa informação de que nós somos perfectíveis, e que nós somos perfectíveis por nós mesmos, pelas nossas próprias ações. Aí nós somos senhores de nossa vida, somos senhores do nosso dia a dia, de como somos e como vivemos e como nós vamos fazer amanhã, como vamos agir amanhã, como consequência de hoje. Exatamente por ter essa informação de que nós somos perfectivos. Não nos condenaremos pelos nossos erros. Lamentaremos, sim, quando tivermos mais consciência disso, mas não ficaremos nos sufocando por isso, porque sabemos que faz parte do nosso estágio atual. A não ser aqueles equívocos que a gente faça porque quer. Aí é raciocinado, é desejado, é querido, né? Mas quando a gente faz sem perceber que fez, porque ainda precisamos aprender um pouco mais, precisamos ser mais provados, aí a gente compreende naturalmente. A gente não se machuca, a gente não se tortura, a gente não sofre. Carol, Helena. Bom, vou começar eu fazendo aqui o primeiro comentário. Realmente você pegou na palavra-chave aí, nós somos perfectíveis, né? E nessa corrida que nós fazemos, o tempo que a gente leva até essa perfeição é um tempo que é definido por nós mesmos, as nossas escolhas, as nossas preferências, as nossas tendências. A gente pode ir mais devagar ou pode ir mais depressa, mas com certeza que o que vale é o aprendizado ao longo desse caminho todo. Então, às vezes rumamos para cá, às vezes pegamos um atalho, às vezes vamos por outro lado, mas cada um dos pontos por onde passamos deixam alguma coisa em nós que nos fazem parar para refletir, para fazer isso que você comentou muito bem agora, né? A gente se equivoca, precisa entender bem o que realmente precisa ser motivo, objeto de culpa, e o que realmente é somente mais uma forma de aprendizado. E isso daí não vai ter fim neste mundo, neste tipo de mundo, porque perfectível quer dizer chegaremos à perfeição, mas quando? Isso ainda está por se ver, não vai ser por aqui, não vai ser tão já, não é? Então, o comentário de Kardec é pertinente e já faz a gente ficar pensando em várias coisas, né? Que são as próximas perguntas, então vamos guardar um pouquinho, né? É isso aí. Vamos lá, então, para a próxima. Quer falar, Bonner? Helena, você falou a questão do caminhar para o lado, né? Aí eu lembrei do Chico. O Chico falava assim que eu sou um verme, mas sou um verme que caminho devagar e sempre para frente. Não caminhava para o lado. É isso aí. Devagar e sempre. Então, vamos lá. 777. Tendo o homem, no estado de natureza, menos necessidades, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria, quando, num estado de maior adiantamento, diante disso, que se deve pensar da opinião dos outros, da opinião dos que consideram aquele estado como das mais perfeita felicidade da terra, que queres é a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz a maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos.
Peraí, Bonerges. Opa, desculpe. É tão natural e direta ser respostas dos espíritos, né? A questão dessa felicidade do bruto, porque, como a gente falou na questão 776, tudo que ele faz é experimentar se tem consequência dos seus atos. O animal, quando está com fome, caça e depois se alimenta até se saciar, ele está feliz depois de se saciar. É a felicidade do bruto, da sobrevivência, né, da lei de conservação. Então, para nós que já chegamos num estado tal, nos sentimos infelizes, às vezes, e nos sentimos infelizes porque nós nos equivocamos e nos afastamos da lei de Deus. Por isso que sentimos essa infelicidade, essas inseguranças que muitas vezes se apresenta diante de nós no nosso viver, né? Também, se a gente olhar para a criança, eu já tive meu filho, eu percebi isso também nele, quando ele era bem criança, né? Então, quando tudo estava bem atendido, todas as necessidades, era só uma alegria total. Era só faltar uma necessidade qualquer que não era atendida imediatamente, acabava a infelicidade. Vinha um choro, não é? Vontade de comer, estava calor, estava assim um pouco agoniado porque as condições não eram mais favoráveis, tinha urinado e a fralda estava molhada. Então acaba a felicidade imediatamente. A hora que você atende essas necessidades, a felicidade retorna com toda naturalidade. Helena, Carol. Eu queria, sim, comentar sobre isso que você está dizendo. De fato, quando nós somos muito simples, de pensamento muito simples, as nossas necessidades básicas estando atendidas, isso é a felicidade, não precisa de mais. Mas depois que nós cobramos consciência, conforme vamos deixando de ser crianças, não precisamos falar do estado de bruto. Não, já somente nesta vidinha aqui com algum entendimento. Quando nós deixamos de ser crianças e começamos a desenvolver consciência sobre o que nós somos, e conforme vamos estudando, a gente vê que nem o nosso mundo, o nosso globo, não é lá uma grande coisa para o universo todo que foi criado para nós, aí a gente começa a ficar, de certa forma, num estado de agitação. Eu estou aqui ainda com esses sentimentos, com essas emoções afloradas, na hora que não deve, com tudo isso que eu quero me cobrar, e não tem como a gente não parar para pensar que tudo essa instabilidade que provoca, tudo isso não é sinônimo de felicidade, portanto, tem muito mais a fazer. É uma coisa que nos leva a uma reflexão constante, né? Não sei se a Carol sente a mesma coisa. Assim, quando a gente fala em felicidade, hoje existe até graduação para a gente poder entender o que é felicidade, né? E foi tão importante o tema, porque, por exemplo, Harvard criou um curso de felicidade, uma disciplina que ela está em todos os cursos, na verdade, né? Mas aí a gente entra em outro assunto, né? Criou porque existia realmente um indício muito grande de que era necessário para os alunos naquela situação. A gente tem dentro da psicologia um teórico chamado Maslow, que ele traz, né, a pirâmide de Maslow, vocês já devem conhecer, que fala que quando nós, seres humanos, somos atendidos por um tema, aí a nossa percepção e a nossa preocupação vai para outro nível. Por exemplo, a gente está alimentado, né? Não falta água, não falta comida, e as nossas necessidades fisiológicas estão ok. Aí a gente começa a se preocupar com a segurança. Não, a gente tá tranquilo. Aqui, né, onde eu moro, em Maringá, é uma cidade ótima,
moro numa casa segura, não, agora eu vou começar a me preocupar. Então, você vê, né, que realmente existe dentro de nós também, né, essa escala de preocupações, de níveis, né, relacionado a isso. Então, eu acredito, e eu queria saber a opinião de vocês dois também, que essa seria um tema e uma questão que a gente poderia falar, assim, muito a respeito ainda, né? Claro que, mas existiria muitas coisas para a gente poder falar sobre a felicidade bruta, né? O que é a felicidade, como isso pode ser transformado, o que é isso para o ser humano, porque eu acho que falta a gente falar um pouco sobre isso, né? Sobre essas questões, o que é ser feliz. A gente sempre está buscando lá na frente, mas e o hoje? E o caminho? E o como? Como é que você vai levar a sua vida? Eu acho que são reflexões importantes para a gente poder nos construir novamente. Né? Tô filosófica hoje, né? Ai, Jesus! Mas veja, Carol, me dá licença, deixa eu falar um pouquinho. Pois. Veja só, essa é uma proposta puramente humana, né? Tá certo? Analisando com a visão humana essas necessidades e essas inseguranças de nós quanto simplesmente homens. Quando nós saímos dessa visão como simplesmente seres humanos e passamos a considerar que a essência da existência humana, na essência da existência humana, há um espírito que somos nós, e que esse espírito tem necessidades que, na realidade, se diferem dessas que relacionadas, a gente possa ter uma visão diferente. É exatamente aquilo que está tratado na questão 614, que nós lemos lá no início, né? Quando nós estamos alinhados com aquelas leis que Kardec cita e que os espíritos aprovam, essas necessidades mais imediatas que se apresentam em sociedade para nós, elas perdem valor e elas nos atormentam menos, porque nós começamos a olhar a nossa vida mais com os objetivos espirituais. A gente olha as nossas necessidades espirituais e olha também as necessidades humanas. Mas a gente não permite que as necessidades humanas se sobreponham às necessidades espirituais, mas que as necessidades humanas fiquem alinhadas com as necessidades espirituais. Precisamos ter segurança? Sim, precisamos. Nós precisamos nos alimentar e bem alimentados? Sim, precisamos. Porque sem saúde, sem alimentação do corpo não estando devidamente alimentado para ter saúde, sem excesso, o espírito não consegue realizar essa tarefa na Terra. Então, se nós olharmos desse ângulo, a gente passa a ter uma outra noção de felicidade, e não não a de Maslow. Né? Porque, lógico, que a visão dele tem valor, sim, porque ele é um cientista da área e ele tem uma visão... A pirâmide não era com relação a pirâmide não era com relação à felicidade, né? Uhum. A pirâmide é com relação aqui estou de foco, né? Aquilo que eu tenho de prioridade. As necessidades. E como que as pessoas se concentram numa necessidade naquele momento e depois numa necessidade num outro momento. São temas diferentes. Desculpa, eu acho que eu também não soube colocar. Mas... Na verdade, o ser humano essencialmente insatisfeito. E é isso que eu levo para frente. Porque a hora que resolve uma necessidade, já está de olho na próxima. E aí a coisa segue, né? E vai subindo nessa pirâmide aí, né? O que não deixa de ser bom. E a felicidade completa? Talvez não. Eu me lembro quando eu fiz a primeira vez o Livro dos Espíritos, eu cheguei a
a discutir muito isso com Paulo Patrese, que era o nosso monitor na época, porque ele dizia que a felicidade não era daqui, e eu não me conformava. Eu era jovem, eu já tinha acabado de estudar, eu estava formando família, estava tudo sorrindo para mim. Como que ele podia dizer que a felicidade não era desse mundo? Eu era feliz, mas é porque o meu nível de consciência era bem menor do que hoje, né? Onde, naquele tempo, a felicidade se restringia somente às paredes aqui da minha casa, aqueles que eram meus, aquela minha família. Hoje, que a consciência se amplia, hoje a gente não é inteiramente feliz com o que se vê aí com os outros, mas é isso que nos leva, né? Então... que Paulo, é que alguns pontos da literatura, né, os espíritos falam que não é possível ser feliz na Terra, mas essa felicidade que ele se refere é a felicidade pura, é a felicidade dos espíritos superiores, não é? Não é a felicidade do homem encarnado. Nesse sentido, você não consegue realmente ser feliz na Terra, mas na sua devida relatividade, na sua devida proporção, sim, é possível a gente ter essa felicidade no planeta. E aí os Espíritos nos deixam bem claro na questão 614. Se você estiver alinhado com aquilo que os Espíritos respondem, você pode sim ter essa felicidade, porque ele diz, você só é infeliz porque você se afastou da lei natural. Por isso, a infelicidade, né? Então, é um indicativo claro que é possível de ter uma felicidade relativa aqui do planeta. Beleza. Alguém mais quer completar? Vamos embora para a próxima. Sete, 8. Pode o homem retrogradar todo o estado de natureza? Não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância, desde que progride. É porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição, fora negar a lei do progresso. Eu acho que você leu a 778, né? Mas não era? Não, é a 779. Nós temos que pular É da verdade. 777 para a 779. Verdade. Mas é verdade. Então vamos lá, vamos ler a 779. Foi bom ler a 779, 778. A força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Pois é. A gente percebe no nosso dia a dia, né, essa questão. Algumas pessoas são mais dinâmicas, são mais estudiosas, e outras menos, né? E aí a gente fica pensando, por que uma é mais estudiosa e outra menos? O que é? O que está acontecendo aí, né? Alguns consideram isso como que uma da parte daquele que é menos diligente, uma certa leniência. Mas a gente precisa entender que, principalmente, nós somos seres milenares e que temos histórias diferentes. Muitos daqueles que se apresentam diante de nós mais diligentes, talvez já tenham vivido muito mais do que nós e, por isso, avançam com mais velocidade. Mas esse desenvolver de nós mesmos, a nossa necessidade de desenvolver, ela faz parte de nós, ela está incita em nós. E por que ela está incita? Por causa dessa palavra naturalmente, natural. O que é natural é o que vem de Deus. Deus, quando nos criou, ele colocou em nós a necessidade permanente de evolução,
porque isso é uma lei da natureza. O não evoluir causa em nós infelicidade, porque nós nos afastamos da lei natural quando nós pegamos e resolvemos não evoluir. Nesse sentido é que a gente pode usar o nosso livre-arbítrio junto com a inteligência adquirida para caminhar mais rápido ou menos rápido. Mas nesse processo de evoluir mais rápido e menos rápido, existe uma coisa interessante na lei divina, essa solidariedade universal que Deus criou em nós e na relação de nós com o outro, é que no conviver em sociedade um com o outro, a gente pode evoluir mais. Veja só, se você pegar uma pessoa, vamos fazer um caso hipotético, uma pessoa que tenha, digamos, um conhecimento de se expressar com 500 palavras, e você pega um outro que tem uma capacidade de se expressar com 10.000 palavras. Esse com 10.000 palavras, logicamente, que a sua forma de se expressar será muito mais elaborada, muito mais rica, e usará outras palavras para dizer a mesma coisa que aquele que tem só 500 palavras, que se expressará de uma forma mais simples. Mas no conviver desses dois, nesse que tem menos palavras, ler o que tem 10.000 palavras escreve, e conviver e ouvi-lo, assim, aquele que sabe mais e que tem mais recurso contribui, auxilia aquele que sabe menos, fazendo com que esse progrida. Exatamente isso na relação social que nos permite evoluir. Por isso que quando nós estudamos na semana passada que aquele que vive isolado é como que estaciona, leva uma vida de egoísta e que acaba até se embrutecendo, porque não tem a relação com o outro para medir os seus atos e a sua forma de agir, a sua forma de viver, né? Também, quando nós aprendemos sobre a palavra, o quanto é importante a palavra. Sem a palavra, como nós poderíamos ter esses diálogos hoje aqui entre nós, que nos permite sair desse estudo com muito mais conhecimento do que aquele que nós tínhamos quando entramos nele, exatamente por essa interação que existe entre nós aqui. Então, veja como é importante essa questão do contato social e da relação e da troca de conhecimento entre as pessoas, nos fazendo assim com que a gente sempre possa caminhar para frente, não é? Com que a gente não só pegue de nós mesmos, desenvolva por nós mesmos conhecimento, mas desenvolva também com a ajuda dos outros. Helena, Carol. Enéas, hoje você está muito inspirado. Eu gostei muito desse exemplo, mas eu não posso... sabe como que é? Vem os pensamentos aqui, eu dou risada das coisas que cruzam pela minha cabeça. Você deu o exemplo de alguém que tenha muito mais vocabulário, e eu pensei assim, mas em todos os filmes de futuristas, né, a gente vê que os seres mais evoluídos nem têm boca para falar, eles usam somente a telepatia, né? Mas, fora a brincadeira, né? O exemplo foi muito válido. Mas eu queria lembrar, sim, cada um de nós tem na convivência com o semelhante a condição de progresso pelo aprendizado que a convivência dá. Mas há outros dois, vamos dizer assim, móveis para que esse progresso aconteça, pelo menos quando falamos, primeiramente, da evolução do ponto de vista intelectual mesmo, né? Um dos grandes móveis que eu acho que tem é a preguiça, né? Porque o homem, a preguiça é o facilitador do trabalho. Porque desde sempre o homem vem trabalhando na lida ali com o mundo externo, com o mundo aí fora, no início até para poder comer, aquela dificuldade de conseguir. E conforme ele vai
evoluindo, ele vai pensando, ele vai estudando maneiras de facilitar esse trabalho que ele tem que fazer. E, ao mesmo tempo, a preguiça de fazer algumas coisas o leva a pensar em soluções que o façam ganhar um tempo. Se eu consigo fazer aquilo de uma maneira mais rápida, porque inventou este mecanismo, aquele outro mecanismo, vai fazer. O problema é que, como somos apenas perfectíveis e não perfeitos, a gente descobre aquilo, mas acaba não aproveitando aquele tempo que ganhou com as descobertas. Acaba apenas criando novas necessidades. Daí vem aquele assunto que a Carol muito bem colocou, quer dizer, estamos lá naquela pirâmide, a hora que resolvemos alguma maneira de economizar tempo, ou força, ou esforços, aparecem novas necessidades. E isso é um contínuo, porque é assim que a gente vai avançando de mundo, avançando de nível, tanto individualmente como no coletivo, né? Quem que vai validar aí a minha teoria? Carol? Capaz, é que não, a gente não valida nada, não. Eu acho que essa tua teoria, Helena, ela é válida até um certo ponto. A partir de um ponto, não mais, né? Porque a gente sabe naturalmente que as necessidades do mundo fazem com que a gente vá criando mecanismos, não é mesmo? Para facilitar a nossa vida. E isso que você falou. Mas acredito que me passa na mente, em função da que a gente estuda mesmo da doutrina, que será o momento que você sente o prazer, sente a necessidade de buscar o conhecimento. Você vai de encontro ao ele. Você não espera que a necessidade material surja em você para que você construa esse conhecimento, para que você construa esse desenvolvimento. Você vai de encontrar ele, e depois que você supera aquele, aí entra a questão que a Carol colocou, mas não no sentido material, mas no sentido espiritual, você sente a necessidade de dar o próximo passo. Porque a gente se sente feliz no estágio, mas aquele estágio de felicidade, ele não é perene. Em um dado momento, você sente que você precisa ser mais feliz. E aí você avança. Por isso que no universo existem Cristos, existem espíritos superiores, existe toda uma gama de espíritos que Kardec coloca para nós na codificação. Não é isso? Então, imagina, Jesus, um espírito superior, o que o move, um espírito puro, o que moverá Jesus para ir para o próximo estágio? Hoje ele é o governador planetário. E não sabemos se mais. A informação que nós temos é que é o governador planetário. Mas, de repente, ele deseja ser o governador de um sistema solar. Né? E depois de uma constelação, depois de todos esses elementos a mais do universo, por exemplo, de uma galáxia, não é? Então, a gente não sabe o que é que move os espíritos superiores, mas a gente sabe nós que existe um dado momento em que essa necessidade de evoluir, de buscar mais conhecimento, de saber mais, porque o saber mais nos faz fazer cada vez melhor. E sabendo mais, nós precisamos ajudar melhor aqueles que estão atrás de nós. E sairmos ajudados por aqueles que estão acima de nós. É uma linha sem fim. É uma questão de escala, né? Conforme vai aumentando o nosso raciocínio em cima do ambiente, vai mudando a condição de enxergar até onde podemos ir. Sem dúvida, é uma satisfação quanto mais você estuda e mais entende sobre o entorno, né? Até entender até onde podemos chegar em termos de avançar para outros mundos felizes e nos tornarmos criaturas mais evoluídas mesmo, no top dos tops, né? É isso mesmo. Tudo bem, agora vamos para a questão, 780. Estamos no limite do tempo, hein, Carol? Acho que não vai dar para fazer a última, né? Vamos lá.
A 780, ela tem a A e a B, tá? Então, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Decorre mas nem sempre o segue imediatamente. Esse tema também foi falado na questão 192 até a 365. Como pode o progresso intelectual engendrar progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Leio também a B, Bonerges? Eu acho que sim. Como é, neste caso, que muitas vezes sucedem seres os povos mais instruídos, os mais pervertidos também? O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se, também comentado na questão 365 a 751 do Livro dos Espíritos. Eu não coloquei aqui, né, o texto. Mas isso é para deixar mais divertido. Vamos lá. Fala uma coisa aqui, para a gente pensar bem profundamente nessa questão, é quando os espíritos nos informam que a nossa evolução moral ela é consequência da evolução intelectual. Isso, para nós, é instigante a gente pensar nisso, né? Porque exatamente como na leitura mais na frente, existem nações de uma intelectualidade sem precedente na história da humanidade. Mas vamos retornar aqui ao nosso ponto. E aí, os espíritos nos fazem, a realidade Kardec, usando a resposta dos espíritos, nos faz referência a duas questões, a 192 e a 365. Na 192, os espíritos faz uma narrativa para Kardec a respeito da evolução nossa no estágio primitivo, daquelas nossas necessidades lá toda, e de como ela vai ocorrendo nesse estágio. E mais para frente, na 365, há um trechinhozinho no final em que os espíritos nos dizem que a gente não evolui do mesmo jeito no intelectual e no moral. Ele diz assim, numa existência, você evolui o intelecto. Na próxima, você desenvolve o moral. Ou seja, você desenvolve o intelecto e na próxima você tem que vir predisposto a desenvolver o moral usando esse intelecto desenvolvido. Se você não faz isso, se você não realiza exatamente isso usando essa capacidade do intelecto que você desenvolveu numa existência anterior, e veja, numa existência anterior, não é na mesma que estou citando. Ele não diz assim, você por um período da vida, você desenvolve valores intelectuais e depois, num outro período da vida, você desenvolve os valores morais. Eles dão uma chance para a gente, dão uma chance para que numa vida seja assim, na outra seja assado, né? Uma oportunidade a mais, adicional. Poderia dizer, não, na mesma existência, vou ter que dar um jeito aí de ir subindo as duas juntas, uma, outra, né? Aí diz, não, numa vida, numa existência, na outra existência você faz o outro ganho, e assim sucessivamente. Pois é, mas o que acontece para que essa inteligência nos permita fazer com que o valor moral se desenvolva? É que com a inteligência é possível nós distinguirmos o que é o bem e o que é o mal. Veja, não é o valor moral que faz com que a gente enxergue essas duas coisas. Porque se a gente parar para pensar, alguém que desenvolveu mais o valor moral que o intelectual,
ele vai ter dificuldade de perceber algumas coisas, porque vai faltar a intelectualidade, o raciocínio para ponderar, para analisar, para medir, para tirar uma conclusão. Mas quando você usa a inteligência aliada aos valores morais que você já concluiu, fica muito mais fácil você adquirir essas duas coisas. E o que acontece? Que também, à medida que você desenvolve o teu intelecto, juntamente com o desenvolvimento do intelecto, a gente desenvolve um outro recurso que Deus nos ofereceu, que é o livre-arbítrio. Nós ficamos em melhores condições de decidir, de tomar uma decisão. O nosso livre-arbítrio se amplia nessa situação, porque nós ampliamos a nossa inteligência e, com isso, nosso livre-arbítrio se amplia. Mas também a nossa responsabilidade também aumenta. Em conjunto, não é possível você adquirir conhecimento, valores e não aumentar a sua responsabilidade. Quando nós, seres humanos, deixamos de ser criança, temos um nível de aceitação de nossas ações, quando ficamos adolescentes, muda para a sociedade a aceitação de nossas ações, e como ficamos adultos, muda de novo. E quando constituímos família, muda outra vez a nosso nível de responsabilidade, de compreensão, porque nos tornamos mais maduros, é natural que tenhamos que ser mais responsáveis. Da mesma forma, tem isso a ver com a nossa evolução intelectual e a nossa evolução moral. Não é possível isso acontecer de outra forma, senão nós entramos em desequilíbrio, como nos informa a questão 614. Agora, essa questão, ela ainda vai além disso tudo para nós, tá certo? E fala do grande objetivo nosso, que é o evoluir completo, ou seja, nós não podemos esquecer da evolução moral e só irmos com o intelecto. Quando o nosso moral fica muito para baixo, o nosso intelecto muito para cima, nós ficamos com uma tendência muito grande de perder a referência do bem e do mal. Porque não temos mais esse elemento do moral perto de nós para nos ajudar nessa decisão. E aí, o que acontece? Podemos nos tornar seres que praticam o mal com naturalidade, sem analisar as consequências disso. E os espíritos voltam a nos falar sobre isso, desse desequilíbrio, nos voltam a falar na questão 365, quando fala dessa evolução, primeiro intelectual e da moral, e reforçam para nós a questão 751, né, onde ele fala que o desenvolvimento intelectual não implica na necessidade do bem. Nem sempre isso acontece. Depende de nós fazermos isso. Tá certo? Então, o que acontece quando nós agimos dessa forma, desenvolvemos muito a nossa inteligência, nós perdemos a capacidade de sentir. Tudo que há em nós é saber, mas o sentir nosso é frágil, é fraco. Nós não sentimos grande coisa. Exatamente porque nossos valores morais são bem acanhados. É o que aconteceu com aqueles nossos irmãos que vieram lá de Capela para o planeta, lá no início da civilização humana, por serem espíritos muito inteligentes, mas com pouca valor moral. E o que é que nos faz com que a gente considere isso? É só ver as brutalidades que existiam naquela época, né? O povo natural da Terra eram os homens simples. O povo que era os intelectuais e que dirigiam eram os exilados de Capela. Então, aí a gente percebe a brutalidade com que as coisas aconteciam naquela época. Mas, graças à ciência, nos foi possível avançar um pouco mais a respeito da questão da inteligência.
até bem pouco tempo atrás, para inteligente, a gente considera aquela pessoa que era boa de matemática, que era boa de física, dessas coisas todas, né? Então, a gente até viu, eu era criança, até via as pessoas dizerem assim, porque eu estou fazendo engenharia, e outra fazendo pedagogia. Está fazendo pedagogia, quer dizer, uma ar de superioridade, porque estava fazendo engenharia, o outro estava fazendo um curso de humanas, né? Mas, graças à ciência, à evolução dos estudos humanos, nos permitiu descobrir que nós não temos só essa inteligência da matemática. Até hoje, o homem descobriu que nós temos 9 inteligências. 9. Que nos permite caminhar no planeta de tal forma que, usando esses recursos dessas 9 inteligências, que não precisa ser só aquele que usa a inteligência lógica e da matemática, que é aquele que é inteligente. Não é só isso, né? E também nós temos a inteligência linguística daqueles que sabem fazer grandes leituras, que escrevem, que aprendem muitas línguas, que são poliglotas. Esses também possuem uma inteligência diferente da língua, da inteligência da matemática. Muitas vezes você pega pessoas de grande conhecedores de língua e de matemática, que têm uma dificuldade imensa de se expressar. Tem uma dificuldade imensa de escrever o que pensam, né? E a gente avançando um pouco mais, para a gente citar todas essas 9, deixa eu ver se dá tempo de falar delas todas aqui, para dar um tempinho para a Helena, né? Depois tem a inteligência espacial, daquelas pessoas que interpretam imagens e o espaço entre si, aqueles que são geógrafos, cartógrafos, e essas pessoas que jogam xadrez também. Depois a inteligência físico-sinestésica, que é aquele que tem a compreensão do seu próprio corpo, do seu movimento, os atletas, dançarinos, atores e etc., várias modalidades. A inteligência interpessoal, a capacidade de você se expressar em público, né? Professores e outros, né? A inteligência intrapessoal, aquela que você é capaz de você olhar para dentro de você. De você, que também ela tem uma outra denominação, como inteligência emocional, em que você olha para você, você se conhece, você se percebe, teus próprios pensamentos, tua forma de sentir, tua forma de ser. Inteligência sobre a música, imagina um maestro que comanda uma orquestra com vários tipos de instrumentos, ele ser capaz de sentir e perceber o som e a afinação e o tempo de todos os instrumentos ao mesmo tempo. Olha que inteligência maravilhosa desse profissional, não é? Pois tem a inteligência natural, aqueles que sabem lidar com os animais, que sabem que cuidam das florestas e também do próprio planeta. E, por último, nós temos a inteligência existencial. Aqueles que analisam a vida, o porquê de a gente estar aqui. Por que eu nasci nesse planeta? Por que eu nasci nessa família? Por que eu tenho esse nível de cultura, essa inteligência? Então, vejamos que são 9 possibilidades que Deus nos oferece de desenvolver inteligências para que a gente possa, assim, desenvolver os nossos valores morais junto com a gente. Não basta ser só lógico. Não basta ser só com a música. Tem várias formas da gente desenvolver, usar essa inteligência para a gente caminhar pela vida fora, desenvolvendo esses 2 valores. Helena, Carol. Eu ia comentar, tem aquela música que fala, eu sou uma metamorfose ambulante. Realmente, conforme a vida vai sendo vivida, nós vamos mudando e vamos mudando. Raul Seixas. Né? E com relação a essas inteligências, sem dúvida que a gente poderá avançar no máximo em 2, às vezes uma só, às vezes 3, mas é impossível avançar em todas ao mesmo tempo. Por isso que precisamos de bem mais do que uma encarnação para poder desenvolver em todas, né?
Ainda pensei, sabe uma coisa? Você falou quando a inteligência formal, né, conhecimento, se torna muito grande, às vezes nos tornamos insensíveis, porque não sobra espaço para o sentir. E também, nesse aspecto, justamente o orgulho do conhecimento, né, o egoísmo, faz com que a gente não dê espaço para aqueles outros sentimentos que precisamos ter para nos sentirmos irmanados aí com quem está caminhando junto. Então, por isso que precisamos entender bem essa lei do progresso, e ela é longuinha, né? Então, nós vamos ter a oportunidade de falar lá adiante, né? Não vou me estender mais, porque o horário está em cima da hora já, né? O nosso tempo está em cima da hora. Vamos falar depois. Mas é um tema que dá vontade de falar muito, né? Não sei se é porque a gente está envolvido, né, Helena, na parte do desenvolvimento humano, de uma forma ou de outra, mas é um tema muito gostoso. E convido a todos para nos acompanhar, né, nesse período aí que estaremos falando sobre a Lei do Progresso. Muito obrigado, já me despeço e até semana que vem. Bom, então vamos aproveitar esses últimos instantes, fazer a nossa Helena, você não quer oração. falar tchau? Mandar um beijinho? Então tá, beijo. Então vamos lá, vamos dirigir nossos pensamentos a Jesus, que é digamos assim, o patrono da doutrina espírita. Ele nos prometeu que ela viria até nós e cumpriu com a sua promessa. E por isso, Senhor, nós não cansamos de te agradecer a ti, agradecer a Kardec pela forma como ele estruturou essa doutrina, nos tornando possível a nos aprofundar em tanto conhecimento, em tantas informações que nos ajudam a transformar a nossa vida, reavaliar a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e a nossa forma de agir, enfim, a nossa forma de viver e de nos relacionar com nossos irmãos. Por isso tudo, Senhor, é que rogamos a Ti que Tu não nos deixes só. Não nos deixe só para que, diante de tanto conhecimento, nós não sejamos daqueles que não caminhe com o valor moral bem pertinho do valor intelectual, para que a gente seja capaz de aproveitar o máximo possível a existência atual. E para isso, Senhor, necessitamos tanto de Ti. E por isso que te rogamos, mais uma vez, que não Tu nos deixes só, que Tu nos permitas ter sempre a companhia de nosso mentor, nosso anjo guardião, nos ajudando com a qualidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, para que possamos viver alinhado com a lei natural, a lei de nosso Pai. Mas que acima de tudo, Senhor, se faça a Tua vontade e não a nossa, porque a Tua é aquela que mais está alinhada com o nosso Senhor, nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, e te agradecemos sem fim. Nunca será demais te agradecer. Obrigado.